Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo a nossa aula, mas eu sou o Tom, da Igreja Evangélica da Vila Yara, e essa é a nossa EBD, ou nossa Escola Bíblica Dominical, ou nosso ensino bíblico digital. Como você já deve saber, nós retornamos às aulas presenciais, todo domingo às 9 horas, no quinto andar da igreja, mas nós estamos também dando continuidade à mesma lição, à mesma matéria, de forma virtual, nas gravações que agora são transmitidas nos domingos às 17 horas. E é isso que hoje, dando continuidade à lição que nós estamos vendo da editora Didaquê, focada no estudo em 1 Coríntios, hoje eu vou dar sequência tratando com vocês do tema da lição número 11, a ordem no culto. Antes de entrar exatamente no texto e no contexto da lição, eu quero dar uma introdução, contar para vocês um pouquinho, porque acho que esse é um tema que vale muito nós refletirmos sobre ele. Nós herdamos muitos conceitos e aproveitar um momento como esse de reflexão na igreja, de estudo, para refletirmos sobre esse tema com maior profundidade. Então eu peço que Deus abençoe você e que você me acompanhe até o final dessa jornada. Então, antes de entrar na lição, quero compartilhar algumas coisas. A igreja cristã, ela nasceu no berço do judaísmo. Os primeiros cristãos, os apóstolos e até Jesus eram judeus. E, portanto, o início da vida da igreja tinha muito do que se herdou de cultural e práticas do judaísmo. Para você entender o que era o judaísmo na época de Jesus e, consequentemente, na época em que a igreja surgiu, os judeus, eles receberam de Deus a orientação de construir um templo, e nesse templo tudo foi orientado por Deus nos mínimos detalhes. O tamanho, os instrumentos, o tipo de material que as coisas deveriam ter, as datas, os rituais, os sacrifícios, o culto, como deveria ser administrado, como deveria ser conduzido. Tudo isso foi compartilhado com os judeus no primeiro século, e era assim a prática judaica de adoração. Não existiam pastores como nós estamos habituados, existiam sacerdotes, que era uma tribo das 12 tribos de Israel, e era assim que era conduzida a adoração, o ensino ao nosso Deus. Porém, quando os judeus, já próximo da história da época de Jesus, os judeus são levados em cativeiro para a Babilônia. E na Babilônia, onde eles ficaram presos e servindo, não existiam templos. Foi aí que surgiu a sinagoga. Então, você não ouve falar de sinagogas quando você lê o Velho Testamento. Você só vai ouvir falar de sinagogas quando você já está no Novo Testamento, no período em que Cristo nasce e todo o ministério de Jesus. E muitas pessoas têm essa dúvida, de onde surgiram as sinagogas? As sinagogas surgiram nesse período em que o povo judeu estava cativo em Babilônia, e ali, como não tinha templo, criaram-se então, e o significado de sinagoga ele está relacionado à assembleia ou à casa de oração, nomes que você já deve ter identificado que nós também usamos para falar da igreja. Então eram pequenos salões, diferente do grande templo de Salomão que foi construído por Salomão, que vocês devem conhecer. Nessa época eram pequenos templos, pequenas instalações, onde os judeus se reuniam para leitura da palavra, para meditação, para ensino, para leitura dos salmos. E era dessa forma que se tinha ali a continuidade do culto, da adoração e do ensino judaico. A preservação do ensino judaico foi dessa forma. Quando nós chegamos na história de Jesus, as sinagogas já estão espalhadas pelo mundo, até porque os judeus já estavam também espalhados pelo mundo. Então, mesmo que já tivessem reconstruído o templo, a prática de se ir às sinagogas e toda a liturgia que ela tinha continuava. Quando a igreja surge, depois de Jesus ter morrido na cruz e ascendido aos céus, e o Espírito Santo descer no Pentecoste, e ali então é o dia do nascimento da igreja, a partir dali, os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, eles eram judeus.
não podiam mais se reunir na sinagoga, porque a crença cristã era hostilizada pelos judeus. Então eles passam a se encontrar nas casas ou em qualquer lugar que fosse possível para continuar estudando as escrituras e aprendendo mais de Deus. Então os primeiros dias da igreja foram assim, e dessa forma a igreja nasce herdando hábitos, liturgia e cultura dos judeus. Mas à medida que o evangelho vai se expandindo, os gentios, né, se convertem e estes já não são judeus. Alguns não tinham ou não professavam nenhum tipo de fé, ou professavam fé em Deus sem nenhum ritual específico. Então eles chegam e se tornam também parte da igreja. E à medida que o evangelho vai sendo pregado, também alcançam a fé em Cristo pessoas que eram de outras religiões, principalmente religiões pagãs, religiões com uma série de práticas, de cerimônias e de rituais, inclusive rituais sexuais, de diversa natureza. Eles vão, então, conhecendo o Evangelho, crendo na figura de Jesus como Filho de Deus e como Salvador, e vão se tornando como igreja. E todas essas pessoas de diferentes partes do mundo, de diferentes localidades, de diferentes culturas e de diferentes crenças, de diferentes práticas, vão se tornando a igreja. E dessa forma a igreja então vai abandonando um pouco o seu DNA original, que é o judaico, para começar a ter o seu DNA natural, porque a igreja não é os judeus, não são os judeus. Então passa então a igreja a adquirir a sua própria identidade, os seus próprios rituais, as suas próprias práticas. É nesse contexto que eu quero que vocês reflitam, principalmente porque você vai ler o Novo Testamento inteiro e você não vai achar nele nenhuma orientação de como deveria ser o culto na igreja. Não tem. Não tem nenhum script, não tem uma liturgia que a Bíblia transcreva, não tem recomendações de como deva acontecer. Portanto, nós não devemos buscar esse tipo de informação porque ela não existe. O que acontece é que a igreja foi adquirindo seus hábitos e aí, à medida que o evangelho vai sendo pregado, vai sendo alcançado outros povos e outras nações, então cada igreja vai ali adquirindo. Muito os apóstolos, né, que viajam e que estão ensinando compartilham coisas, então muitas práticas que acontecem num lugar também acontecem em outro, mas existia sim uma liberdade de que a igreja pudesse moldar o culto da forma como lhe parecesse melhor. Mas isso é importante, não significa que o culto não tinha princípios a serem seguidos, só que significa que existia uma flexibilidade. E essa flexibilidade podia se transformar em pequenas diferenças em que cada comunidade, em cada cidade, em cada país podia ter. Esse é o contexto que nós temos na lição. Então eu quis dar essa introdução para você entender que nós vamos estudar sobre o culto, mas que você precisa entender que talvez aquilo que você está acostumado sobre o culto é uma prática histórica, tradicional, mas você precisa refletir porque ela não é o único modelo de culto aceito, até porque a Bíblia não prescreve uma liturgia fechada, ok? Então, essa é a primeira parte da aula e eu gostaria que você pensasse nela com muito carinho. Dito isso, então eu consigo entrar com vocês no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, e que está entre o verso 26 até o verso 40, que é o tema da lição, ordem no culto. Como eu disse, as igrejas, então, a igreja, quando ela nasce, ela recebe o Espírito Santo, recebe o Evangelho, os discípulos, os apóstolos, então, começam a disseminar o Evangelho e novas pessoas vão crendo, e cada vez que creem, a igreja, vão sendo acrescentadas à igreja. Eles não podiam ir na sinagoga, continuar os cultos, porque os judeus eram hostis, e também não podiam ir nos templos pagãos. Então, no primeiro momento, a igreja se reúne nas casas ou em qualquer lugar que fosse disponibilizado para eles. E eles deixam de fazer isso no sábado, que era quando os judeus, dia da semana que os judeus usavam para cultuar, e passam a se reunir no domingo. Essa prática vai se popularizando, a igreja vai expandindo, vai crescendo, e os cultos então vão tomando forma. Ainda não muito parecido com o que você e eu estamos habituados aqui em 2022, quando nós vamos numa igreja. Mas, sim, foram tomando forma,
muitas coisas eram compartilhadas. Então, por exemplo, as cartas que Paulo escrevia eram lidas nas igrejas. Então, nós sabemos que nos cultos, não temos muito detalhe, mas nós sabemos que nos cultos eram lidas cartas dos apóstolos, era estudada as escrituras, principalmente o Velho Testamento, que é o que eles tinham naquele momento, a leitura dos salmos, a comunhão da igreja, eles também partilhavam da ceia. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, eles já faziam naquela época. Na igreja de Coríntios, que é o texto que nós estamos estudando, não era diferente. Eles também assumiram, adotaram os cultos regulares, até porque isso é uma ordenança, uma orientação de que a igreja se reúna publicamente para cultuar. Então eles faziam isso. Mas o que chega aos ouvidos de Paulo, quando Paulo está em Éfeso, então Paulo, lembre-se que Paulo foi quem levou o evangelho até Corinto e plantou a igreja que depois cresceu e floresceu. Agora Paulo está em Éfeso e ele recebe notícias a respeito de Corinto, notícias que vão deixando ele estarrecido. A igreja está com muita imoralidade, com muita divisão, com muitas brigas e com muita confusão doutrinária. Um dos temas que chegam nele é justamente a ordem no culto. Porque o que acontecia lá? Na época de Corinto, se estimulava a participação de todo mundo que quisesse participar do culto. Até porque os dons são muitos, as pessoas podiam ter dons variados, então o culto era aberto para a participação de todo mundo. Mas o que acontecia? Acontecia que cada pessoa, então, queria manifestar o seu dom ou o seu ministério de forma a se destacar dos outros. Não existia uma ordem, não existia um programa, e o culto, então, começou a se tornar cada vez mais confuso, porque tinha aquelas pessoas que queriam falar em línguas, muitas falando em línguas, tinha aqueles que queriam profetizar, as escrituras falam que tinha aqueles que tinham revelação, que tinha aqueles que tinham interpretação, tinha aqueles que queriam falar em línguas, tinha aqueles que queriam ler os salmos, tinha aqueles que queriam ensinar. Então, cada pessoa, cada grupo de pessoas, então, queria fazer da sua própria liturgia, buscando o seu próprio interesse e buscando destacar a sua atuação. Isso começou a gerar conflitos, brigas e divisões. Mas mais do que isso, o culto deixou de ser então centrado em Deus para ser centrado no homem. E as pessoas que iam cultuar naquela igreja não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque tinha tanta coisa acontecendo que o culto era muito bagunçado e servia mais para confundir do que para ajudar. É com base nisso que Paulo então manda a carta, essa parte da carta, que está no capítulo 14, onde ele fala a respeito da ordem no culto. Eu acho que vale a pena, antes da gente entrar no que Paulo recomenda, a gente trazer um paralelo para o nosso dia de hoje, para o nosso tempo. Porque o culto cristão é um dos momentos mais significativos da vida da igreja. É um lugar para o louvor, é um lugar para as orações, é um lugar para a exposição da palavra, do ensino da palavra. É um lugar para as ofertas, dízimos, é o lugar onde acontecem batismos, é o lugar onde acontece a ceia, é o lugar onde acontecem casamentos, é o lugar onde a comunidade se encontra para ter comunhão, principalmente nós que somos de uma igreja no centro da cidade de Osasco, onde os membros estão espalhados pela cidade ou por bairros e cidades vizinhas, onde nós não temos uma cultura juntos, de estarmos morando próximos como era comum nessas igrejas históricas do primeiro século. Então nós partilhamos a nossa relação, a nossa comunhão no momento que estamos no culto. Então este é um momento importantíssimo. Mas ao longo da história a igreja foi assumindo liturgias, práticas, um foco excessivo no templo, nas práticas e nas cerimônias. Algo que em 1500, quando teve a Reforma Protestante, os reformadores criticaram muito e tentaram trazer de volta a simplicidade do culto, mas depois disso, novamente, o homem foi trazendo mais complexidade ao culto. E nós vemos em alguns lugares que o centro do culto é o homem, deixou de ser Deus. E isso é preocupante. Outra coisa é que nós temos que ter em mente que não está estabelecido nas Escrituras nenhuma liturgia fixa que nós devemos seguir. O que a Bíblia estabelece são princípios que toda igreja deve seguir, mas obviamente os princípios podem ser aplicados de formas diferentes.
E isso também é refletido na cultura da igreja, na comunidade, no contexto onde a igreja está. Se nós estivermos falando de uma igreja no Nordeste, por exemplo, vai ser uma igreja com uma cultura muito mais alegre. Se nós estivermos falando de uma igreja pentecostal, vai ser de um jeito, de uma neopentecostal vai ser de outro jeito. Se estivermos falando de igrejas históricas e conservadoras ou reformadas, será de uma forma diferente. E mesmo entre essas também haverão diferenças. E tudo bem, as diferenças acontecem muito em função de pequenas coisas, mas o corpo principal dos cultos ainda é a leitura da palavra, o louvor através de música. E isso é compartilhado pela grande maioria das igrejas evangélicas hoje. Então existe sim alguma flexibilidade, muito em função de não existir um padrão bíblico que a gente possa seguir, mas existem princípios que precisam ser seguidos. E é o que Paulo tenta resgatar quando ele manda essa carta. O que Paulo tenta resgatar ao estabelecer alguns princípios, e que eu quero compartilhar com vocês, é que o culto ele deve ser cristocêntrico. Ele deve ser focado em Deus, na figura de Cristo. E o culto é algo que o homem faz para entronizar e adorar e glorificar o nome de Deus. Então, esse é o princípio número 1, que nunca pode ser esquecido. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente esse princípio que é o mais esquecido hoje. O culto hoje ele é centrado nas necessidades humanas. Ele é focado em entretenimento, em entreter as pessoas. Ele é focado nas necessidades emocionais das pessoas. É por isso que hoje se tem muitas mensagens que são muito mais motivacionais e emocionais do que bíblicas. Você vai ver por aí algumas práticas de igrejas que fogem completamente do que a gente entende como algo racional. São cultos completamente bagunçados, cheios de manifestações e coisas fora do comum, manifestações malucas, inclusive. Gente caindo, gente rodopiando, tudo que você pode imaginar. No passado, talvez você se lembre, houve uma igreja que inclusive instaurou um ringue de luta no lugar do púlpito, onde primeiro se tinha luta livre, que estimulava e convidava as pessoas para depois acontecer o culto. São esse tipo de coisa que a gente começa a ver que não tem mais nada a ver com a adoração a Deus e tem a ver com o homem. Ele é centrado no homem. E esse foco no homem é a primeira coisa que a gente precisa tirar. As músicas também, as que são escolhidas hoje, geralmente são muito mais focadas naquilo que está bombando nos rádios, que está fazendo mais sucesso no meio gospel, do que uma legítima preocupação com a letra que vai ser tocada, com a letra que está sendo cantada, e que deveria também ser focada em engrandecer o nome de Deus, de levar de adorá-lo, né, de levá-lo à igreja à adoração, e também de, através das letras, ensinar a igreja coisas a respeito de Deus. Então, como tudo é muito focado no homem, nós hoje vivemos um contexto em que a mesma rivalidade e as mesmas questões de pessoas em muitos ministérios que precisam disputar o mesmo espaço, nós também vivemos hoje em várias igrejas hoje modernas, onde o culto é dominado por uma série de comunicações, porque existe uma série de atividades de muitos departamentos que precisam de algum espaço no culto. Então, tudo é muito mais focado em atender as necessidades do homem e menos focados na adoração. Essa é uma reflexão que nós precisamos ter. O que Paulo responde quando a igreja apresenta aquilo? Isso é o que nós deveríamos pensar, porque isso é o ponto de reflexão que nós devemos ter. Certa vez eu fui pregar numa igreja de um amigo, e é uma igreja neopentecostal, e ele me convidou para levar a mensagem da manhã de domingo. Mas lá ele tem uma crença, a crença de que o Espírito Santo deve ter liberdade para conduzir o culto. Então ele não faz nenhum programa, ele não segue nenhuma liturgia. Tudo que acontecer no culto, segundo a interpretação dele, é o Espírito Santo se manifestando com liberdade. Quando eu cheguei lá, então, não tinha muito uma ordem clara das coisas. Eu sentei, começou com louvor, o que é padrão, mas de repente o louvor parava, trocava de banda, outras pessoas iam cantar, depois alguém ia recitar um poema, depois teve gente que foi dançar, depois teve uma pessoa que pediu o microfone e cantou, mas não era uma cantora, era uma senhora. Ela cantou sem aí as técnicas vocais, apenas expressou, né, a letra que queria. Teve gente que trouxe revelação, depois teve outras situações. Isso me exasperava, me angustiava.
Pessoas que tinham visões também podiam pegar o microfone e falar. Ao longo de quase 3 horas que eu aguardei, todo tipo de coisa aconteceu. E eu fiquei bastante angustiado. Quando chegou a minha vez, o que eu me deparei era uma igreja. Eu já estava muito cansado, imagino que a igreja também. Eu até diminuí a mensagem para tentar caber ali, mas eu não senti o prazer que deveria ter sentido em estar no culto. Por conta dessa experiência, eu já estudei sobre esse assunto e eu discordo desse ponto de vista. Quando o homem acha que é ele que tem o papel de dar liberdade para o Espírito Santo, ele já está se colocando num papel que não é dele. O homem ele não tem autoridade para dar liberdade para o Espírito Santo agir no culto. Na verdade, o Espírito Santo age com liberdade no culto porque a autoridade é de Deus. Então, o fato de o Espírito Santo ter liberdade no culto não nos exime de criarmos um programa e de termos um culto com uma liturgia, com uma sequência, com um tempo determinado, com data, horário, tudo organizado. E se for da vontade de Deus, e na verdade nós devemos sempre estar orando, todo mundo que tem participação no culto, e quem não tem deve estar orando para que tudo que aconteça no culto seja da vontade de Deus, e sempre o é. E se existir alguma coisa que o Espírito Santo de Deus queira manifestar ali, ele fará com toda a liberdade, porque ele é Deus. Não é o homem que dá essa liberdade para o Espírito Santo. Isso não acontece. Eu falo isso porque algumas pessoas têm essa crença e acreditam que o culto fica amarrado ou quadradinho demais quando a gente segue algum programa. E era o que acontecia na igreja de Coríntios, não é o que acontece na nossa comunidade hoje, mas é importante que você conheça os princípios que estão aplicados. Nós não acreditamos que o homem tem poder para tirar a liberdade do Espírito Santo. E nós entendemos que o homem deve sim planejar e programar o culto, sabendo que Deus pode intervir a qualquer momento. E isso faz parte. Por isso, nós devemos ter uma liturgia. Qual é o problema da liturgia? É que para outras pessoas, preservar a liturgia, preservar as cerimônias e os muitos rituais se tornou mais importante do que ter um culto que realmente agrade a Deus. Tem muito mais gente preocupada em ter uma liturgia pesada, em termos de seguir práticas e tradições ou históricas, do que efetivamente refletir se o culto faz sentido para as pessoas de hoje e se o que nós estamos praticando é o que deveria ser praticado, se estamos honrando e glorificando o nome de Deus. Então, quero que vocês fujam dos dois extremos. E fuja dos dois extremos porque, de novo, não existe nas escrituras nenhum padrão definido. O que existem são princípios. Então, se você define um padrão específico, esse padrão, na verdade, é o seu gosto, é o que te agrada, aquilo que te interessa ou que faz mais sentido para você. Mas, de novo, você não é Jesus, eu não sou Jesus. Então, nós não estabelecemos padrões para a igreja. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão tentando, pelos seus próprios gostos ou pela tradição, impor um padrão para a igreja. Mas lembre-se, o padrão para a igreja, quem estabelece é Cristo. Ao longo da história da igreja, a igreja foi assumindo práticas. Então, no começo a igreja se reunia nas casas porque ela não tinha templo, mas assim que ela se organizou melhor e conseguiram ter condições, construíram um prédio, como nós temos hoje. Então passaram a se reunir num lugar específico e passaram a se reunir num dia e horários específicos. Não importa qual horário, se era no domingo de manhã ou no domingo à noite, porque não existe nenhum horário pré-estabelecido. Não necessariamente nem precisa ser no domingo. Nós fazemos isso muito em função de que, como os judeus se reuniam no sábado, a igreja e Paulo, os apóstolos, estavam nas sinagogas pregando para os judeus, a igreja acabava se reunindo no domingo e isso se tornou a prática comum histórica até hoje. Mas se existir por alguma natureza não for possível fazer o culto no domingo, qualquer outro dia continua sendo válido, porque nós não estamos sujeitos a dias específicos para cultuar a Deus. Então, a igreja se organizou, os salmos, então, passaram a ser cantados, então aí você vê a música entrando, e depois disso, com a criatividade e com a graça de Deus, o homem, então, conseguiu criar músicas e hinos maravilhosos que foram ganhando espaço no culto. A leitura bíblica, o momento de oração e o momento de reflexão na palavra passaram a ser o padrão mais conhecido de igreja. Claro que nós, aqui no Brasil, nós herdamos um modelo de igreja que foi ganhando
ficando mais forte e se tornando padrão nos Estados Unidos ou na Europa, e como nós somos fruto de missionários desses países, além deles trazerem o evangelho para o Brasil, eles também trouxeram a cultura e as práticas, e que não é ruim, né? A forma como o nosso culto funciona hoje, onde temos a oportunidade de adorar a Deus através de músicas, onde temos a oportunidade de orarmos uns com os outros e de refletirmos na palavra, para mim, realmente é o melhor dos padrões. Claro que temos algumas liberdades. Nós tivemos, na semana passada, por exemplo, o culto foi diferente, porque nós tivemos um musical de Páscoa, que foi lindíssimo, eu tive a oportunidade de participar, meu filho também, e foi uma dessas formas com as quais a gente continua adorando, colocando Deus e Cristo no centro, mas de uma forma diferente. Claro que não temos como fazer musicais todo domingo, nem é o recomendável, mas sim, devemos e colocamos um elemento novo que favorece para aquelas pessoas compreenderem de forma simbólica aquilo que nós falamos quando lemos as escrituras ou temos uma pregação expositiva sendo ministrada no culto. Então, este é o padrão. O que Paulo fala para os coríntios é que, primeiro, que o culto deve ter ordem, porque Deus não é um Deus de confusão e sim de paz. A primeira coisa que ele fala. Então, significa que sim, o culto deve ser planejado. As coisas que vão acontecer no culto devem ser planejadas com antecedência, deve haver oração sobre essas coisas. As pessoas que estarão envolvidas, seja no louvor, seja na direção do culto, na pregação, devem orar e devem ser alvo de oração. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós devemos, e que Paulo fala, que nós devemos ter um controle sobre os excessos. Quais eram os excessos que tinha na época de Paulo? Um monte de gente querendo falar em línguas, e como Paulo mesmo recomenda, o falar em línguas, que é diferente de falar em idiomas diferentes, lembre-se que no Pentecoste, o dom que nós vemos manifesto é o dom de idiomas. Quando uma pessoa falando português e tendo um americano por perto, este americano entende em inglês. Se tiver um alemão, ele entende em alemão. Esse é o dom de idiomas. E o Pentecostes foi isso que aconteceu. No entanto, a Bíblia conta que houve a manifestação também da que a gente chama de o dom de línguas, ou glossolalia, que é a manifestação de uma língua não conhecida pelo homem, que é uma língua espiritual, onde apenas quem está falando e Deus compreendem. Nesse caso, a igreja não é edificada porque a igreja não entende o que está sendo falado. E Paulo fala que se não existe intérprete, que a pessoa deva ficar falando ali, sem atrapalhar o culto. É engraçado a gente ouvir sobre isso, porque nós temos na cultura brasileira uma manifestação, algo cultural, de que as pessoas falarem em língua todas ao mesmo tempo, em algum momento da oração. Quando, na verdade, Paulo está dizendo que a igreja não se beneficia em nada, a não ser que tenha um intérprete. E olha só como é interessante. Raramente tem um intérprete. Mas Paulo diz, então, e os profetas? Várias pessoas queriam trazer profecias, e Paulo fala também que eles têm um espaço, mas que a igreja, então, analise se faz sentido, se são realmente profecias vindas de Deus, e que deva-se, então, ter o controle sobre todas essas manifestações. Então, o controle do dom de línguas, que as pessoas, então, que estivessem orando em línguas, orassem de uma forma mais reservada para não atrapalhar o andamento do culto. Paulo também recomenda o controle da participação. Mesmo que existam vários dons numa igreja, numa comunidade, não precisa que todo mundo participe num único culto. Isso deve acontecer de forma ao longo dos vários cultos e de forma melhor organizada. Na época de Paulo, era tudo muito tumultuado, porque todo mundo queria fazer tudo no mesmo dia. A outra coisa, e último, que Paulo fala, é que o culto deve ser fruto de submissão. Nós estamos submissos a Deus. Nós estamos submissos ao Espírito Santo. E nós não devemos julgar a espiritualidade dos outros com base nos nossos padrões humanos. Portanto, o culto, ele não é algo que o homem faz do jeito que ele quer, de acordo com a sua criatividade. Apesar de não existir um script bíblico, o Senhor revelou princípios pelos quais ele espera ser adorado. E eu gostaria que você refletisse sobre o exemplo de Caim e Abel. Quando os irmãos decidem fazer uma oferta a Deus, Abel faz a oferta de acordo com o que Deus mesmo tinha ensinado como deveria ser. Ele mata um animal e oferece um holocausto. Caim, como era agricultor, opta então por pegar frutas e legumes, os melhores da sua
frutos do seu trabalho e decide ofertar isso. Eu não duvido que os frutos e tudo que Caim ofereceu tivesse uma grande qualidade. O problema é que não era aquilo que Deus tinha pedido para ser feito. Muitas pessoas hoje acham que a criatividade, que não existe nenhum limitador para a forma como nós cultuamos, que o homem tem a liberdade de fazer como lhe aprouve. Isso não é verdade, porque Deus estabeleceu princípios que a igreja deve seguir. De novo, que Cristo é o centro, Deus é o centro, o ensino da palavra e a adoração e engrandecimento do nome de Deus. Então, todo culto deve ter esta realidade como objetivo. Pensando assim, eu coloco para você, como tem sido o culto na sua igreja? Na nossa, na IEV, aqui em Osasco, nós procuramos deixar o culto o mais leve possível. Nós abandonamos muitas liturgias que hoje talvez não fale com a atual geração, mas nós temos uma preocupação muito grande, que a palavra que seja ministrada seja uma palavra cristocêntrica e bíblica, que os louvores expressem louvor e ensino a respeito de Deus, e que todas as culturas, todas as pessoas de todas as origens que cheguem até nós se sintam acolhidos. Pense nisso, porque essa é uma das formas como nós adoramos. Mas e você? Qual é o seu histórico? De onde você vem? Quais eram as práticas que você está acostumado? Vamos refletir? Que Deus abençoe você. Que você tenha sempre em mente a melhor forma de adorar e de cultuar a Deus. Em nome de Jesus.